Subseção 2ª. Dos prazos do indiciado. Artigo 345. Decorrido o prazo, opera-se a preclusão de imediato, ressalvado ao indiciado provar que deixou de praticar o ato por evento imprevisível alheio à sua vontade, ou à de seu defensor. Parágrafo único. Em caso de motivo justificável, a critério da comissão, será devolvido o prazo ao indiciado, reabrindo-se a contagem da data da intimação da decisão. Artigo 346. Quando, no mesmo processo administrativo disciplinar, houver mais de um indiciado, os prazos serão comuns. Parágrafo único. Havendo no processo diversos defensores, cada um apresentará alegações finais no prazo comum de 10 dias. Subseção 3ª. Dos prazos da comissão. Artigo 349. O presidente da comissão designará, no prazo de 5 dias, contados da data do recebimento dos autos, data para instalação da comissão, e solicitará à autoridade competente designação de servidor para secretariar os trabalhos. Seção 7ª. Da suspensão preventiva. Artigo 350. A suspensão preventiva é medida cautelar, que tem como finalidade resguardar os trabalhos da comissão durante a instrução probatória. Artigo 351. Em qualquer fase do procedimento, a comissão poderá solicitar a suspensão preventiva do servidor, desde que seu afastamento seja necessário, para que não venha dificultar a apuração da falta cometida. Parágrafo único. A suspensão preventiva será fixada por até 60 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, sendo determinada, privativamente, pelo chefe do Executivo do Municipal, ou do Poder Legislativo, em despacho motivado. Artigo 352. Os procedimentos disciplinares em que for decretada a suspensão preventiva de servidor terão tramitação urgente e preferencial, devendo ser concluídos no prazo referente ao afastamento preventivo decretado, salvo autorização de prorrogação do prazo pela autoridade competente para a instauração. Artigo 353. O servidor suspenso preventivamente perceberá 2/3 da remuneração, enquanto durar a medida e terá direito. Inciso 1º. A contagem do tempo de serviço relativo ao período em que tenha estado suspenso preventivamente, quando do processo não resultar pena disciplinar, ou quando esta se limitar à repreensão. Inciso 2º. A contagem do período do afastamento, que exceder o prazo da suspensão disciplinar aplicada. Inciso 3º. A contagem do período de suspensão preventiva e ao pagamento integral da remuneração, quando não for provada sua responsabilidade. Seção 8ª. Da prova subseção 1ª. Das disposições gerais. Artigo 354. O servidor tem direito a ampla defesa, podendo requerer e acompanhar a produção de qualquer prova em. Artigo 355. O presidente da comissão apreciará o pedido de produção de provas na primeira oportunidade e indeferirá as. Inciso 1º. Impertinentes. Inciso 2º. Procrastinatórias. Inciso 3º. Desproporcionais ao rito adotado. Inciso 4º. Que disserem respeito a fato já provado e inconteste, e. Inciso 5º. Inexequíveis, à vista dos poderes índitos à comissão. Artigo 356. A oportunidade para requerer produção de provas é a defesa prévia, salvo se relativa a fato ou ato superveniente, hipótese em que o requerimento de produção de provas será sempre justificado. Artigo 357. Não dependem de prova os fatos.
Inciso 1º. Notórios. Inciso 2º. Os incontroversos, e artigo 358. A produção da prova se dará, sempre que possível, da forma menos onerosa e mais célere. Parágrafo único. A comissão ou autoridade competente poderá determinar, de ofício, a produção das provas que entender necessárias. Subseção 2ª. Da confissão. Artigo 359. Considera-se confissão a declaração, judicial ou extrajudicial, do indiciado ou sindicado, que admita como verdadeiro fato contrário a seu interesse. Parágrafo único. A confissão é divisível, admite retratação e será livremente apreciada pela comissão processante de acordo com as demais provas produzidas. Subseção 3ª. Da prova testemunhal. Artigo 360. A prova testemunhal é, em regra, sempre admissível, podendo ser indeferida pela comissão, quando os fatos já foram, ou ainda puderem ser provados por documentos. Artigo 361. O rol de testemunhas, devidamente qualificadas, será apresentado na defesa prévia, salvo em se tratando de testemunha desconhecida à época dos acontecimentos, referida ou para depor sobre fato superveniente. Parágrafo único. Admitir-se-á acento agudo número não superior a 0,3 testemunhas para o fato em apuração. Artigo 362. Poderá ser substituída testemunha que: inciso 1º. Falecer. Inciso 2º. Por evento comprovadamente imprevisível, e que tenha ocorrido independentemente de influência do indiciado ou sindicado, não possa comparecer, nem em data futura, ou inciso 3º. Tenha mudado para residência ou domicílio desconhecido, ou que não possa ser encontrada. Subseção 4ª. Da prova documental. Artigo 363. Documento é o objeto capaz de representar, direta ou indiretamente, ato ou fato. Parágrafo 1º. Os documentos têm como condição de validade a licitude, autenticidade e a forma legal quando prescrita. Parágrafo 2º. A reprodução fotográfica, fonográfica, cinematográfica, ou de outra espécie similar, desde que autêntica, é meio hábil para provar o fato ou ato nela representado. Parágrafo 3º. O indiciado ou sindicado deverá produzir prova documental na primeira oportunidade de defesa, salvo se superveniente, destinada a contrapor-se a outra, ou estiver em poder da administração. Seção 9ª. Do interrogatório e das audiências. Artigo 364. As audiências realizar-se-ão sempre na presença de pelo menos 2 membros da comissão processante ou sindicante. Artigo 365. O indiciado será interrogado pela comissão, que o questionará sobre sua qualificação, se possui defensor e se tem conhecimento da conduta ou fato que lhe é imputado, procedendo às perguntas específicas sobre o caso. Artigo 366. No interrogatório, é permitida repergunta ou intervenção do defensor. Artigo 367. As testemunhas prestarão depoimento em audiência perante a comissão processante, o indiciado e seu defensor. Parágrafo 1º. A testemunha poderá ser ouvida sem a presença do indiciado nos casos em que houver motivo relevante para tanto. Artigo 368. Apresentado o rol, as testemunhas serão intimadas na forma desta lei. Artigo 369.
Não sendo encontrada, ou não comparecendo à audiência a testemunha de defesa, apesar de regularmente intimada, a comissão poderá redesignar dia e hora para sua oitiva, incumbindo ao indiciado a sua condução independentemente de intimação, operando-se a preclusão, para o requerente, se novamente não comparecer. Artigo 370. Antes de depor a testemunha será qualificada, indicando nome, profissão, local e função de trabalho, número da cédula de identidade, residência, estado civil, bem como se tem parentesco com o indiciado, e, se for servidor municipal, o cargo que exerce, inquirindo o presidente, ato contínuo, sobre possível suspeição. Artigo 372. A comissão processante interrogará a testemunha, podendo a defesa formular reperguntas tendentes a esclarecer ou completar o depoimento. Parágrafo único. A comissão processante poderá indeferir, mediante justificativa expressa, as reperguntas que, se o interessado requerer, serão transcritas no termo. Artigo 373. As testemunhas da comissão serão ouvidas em audiência antes das testemunhas do indiciado. Artigo 374. O depoimento da testemunha, depois de lavrado, será rubricado e assinado pela mesma, pelos membros da comissão processante, e pelo indiciado e seu defensor. Artigo 375. A comissão processante poderá determinar, de ofício ou a requerimento. Inciso 1º. A oitiva de testemunhas referidas nos depoimentos. Inciso 2º. A acariação de duas ou mais testemunhas, ou de alguma delas com o indiciado, ou com o sindicado, quando houver divergência essencial entre as declarações sobre fato, que possa ser determinante na conclusão do procedimento. Inciso 3º. A produção de nova prova que entender necessária, e,